Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou trazer uma partida para vocês que foi muito importante para mim. Essa partida aconteceu há 2 anos atrás. Foi uma simultânea com o Messi Gerson Pérez. Nossa, acho que tinha uns 30 jogadores. Ele fez uma simultânea e ele ganhou acho que 27, empatou duas e perdeu uma. E foi justamente essa para mim. Eu fiquei muito feliz, foi assim, principalmente porque na época eu estudava com ele, né, até pouco tempo eu estudava com ele. E o final dessa partida, eu tinha estudado tipo 2 dias antes. Antes eu tinha estudado o mesmo final com ele. Porque vocês vão ver que no final da partida a chance de empatar ali era enorme. Eu não podia errar um lance, que se eu errasse empatava. E foi muito interessante porque eu tinha acabado de estudar isso. Eu estudei tipo 2 dias antes. Tanto que eu fiz um sacrifício maluco. Daí até ele deu risada, falou que eu tava com a partida ganha, arrisquei perder tudo, mas eu tinha certeza absoluta que eu ganhava naquela posição. Mas foi muito interessante a partida. Trazer para vocês vão analisar. E eu tô de negras, o Gerson está de brancas. C4, cavalo F6, cavalo C3, E5, G3, B4. É a abertura inglesa, né? Vai o Sbisnov System, sistema Sbisnov. Os dois cavalos, bispo G2, cavalo C6. Eu parei de jogar inglesa. Eu tava até vontade de voltar. Eu vi umas 2 vitórias que eu tive com as coisas, eu fui de inglesa. Mas eu tô de negras agora, tá? Cavalo F3, rock, rock, D6, D3, bispo G4, bispo G5. Nossa, deve ser terrível para o simultanista, porque eu fico imaginando, eu olhava assim, porque ele dava o lance, nossa, demorava para voltar de novo. Quer dizer, eu tinha um tempo muito maior para analisar a partida do que ele. Porque ele chegava, ele tinha que fazer o lance rapidão. Ele parava, olhava, fazia o lance e já ia para outra partida. E demorou para o pessoal começar a perder mesmo, começar a sair e diminuir para ficar uma quantidade razoável de gente para jogando. Né? Bispo C3, eu resolvi capturar. H3. Nessa época tem uma coisa gozada, eu não dava muito valor para os bispos. Demorou para aprender hoje, eu dou muito mais valor para o bispo do que para o cavalo. Tá? É lógico que depende da partida. Partida aberta, tudo bem, o bispo é muito mais forte que o cavalo. Mas partida fechada, o cavalo é mais forte que o bispo. Mas assim, eu acho que à medida que você vai evoluindo, você vai dando mais importância para o bispo do que para o cavalo. Mas há controvérsias. Né? H6, totalzinho no bispo, para decidir. Bispo por F6, dama por F6, torre B1. Ele queria atacar aqui embaixo, torre de A, B8, protegendo também o peãozinho. H3 deu um totalzinho no meu bispo, bispo D7, cavalo E1, E4, D4, esse lance aqui dele não foi bom. O melhor lance para ele era dama D2, não o D4, era dama D2. Mas jogou a melhor sequência era dama D2, E por D3, E por D3, dama G6. Aqui é a variante, tá? Não é a da partida, não. Cavalo F3, torre de F E8, ocupando a coluna aberta. Torre de F1, ele não deixando. B6. Rei H2, dama F6, A3, torre por E1, cavalo por E1 e torre E8, voltando. Mas vamos voltar a partida. Foi D4,
Torre de F8. Falei, vou proteger esse peãozinho que ele ainda vai render para mim. Desculpa aí, pessoal. De vez em quando eu escutar os barulhos tomando água aqui. Fico falando, tá dando uma sede, tô muito gripado. Cavalo C2. Bispo F5. Esse também foi um lance bem ruinzinho, meu. Melhor seria cavalo A5, atacando esse cavalo. Porque nada mais, nada menos, esse peão aqui estava protegido pela torre aqui, né? Desenvolvia para lá e boa, né? Mas isso porque eu tive todo o tempo do mundo para pensar. O simultanista, o Gerson, não tinha tempo. O dele era automático, eu tinha. Cavalo E3, porque até ele chegar em mim, jogando contra 30 caras, demorava. Cada lance dele demorava muito. Bispo H7. Deixei o bispinho ali defendendo de longe. Agora já tem duas defesas no peão. Porque esse peão eu tenho que defender ele de unhas e dentes, que é o meu peãozinho do centro, né? Que ele tem um centro aqui, ó, com três. Um centro aqui com três peões. Tá bem forte o centro dele. Cavalo D5, tanto que ele estava melhor na partida, praticamente a partida inteira. Lá na frente começou a mudar. Dama D8. E3. O melhor lance aqui também não era E3. O melhor lance pro Gerson era Dama A4. Ó, aqui depois jogava Dama A4, cavalo E7, cavalo F4, B6, cavalo E3, cavalo G6, cavalo D5 e cavalo E7. É que aqui também, se ele pegasse esse peão aqui que ficou aqui, não ia resolver muito, porque eu também tinha torre A8 e ganhava o peão dele aqui embaixo. Então não mudava nada. Mas vamos lá, vamos voltar a partida. 18 e 3, cavalo A5 agora, que eu fiz essa jogada que era para fazer lá atrás, né? Dama A4. Eu avancei o peãozinho porque eu atacava o cavalo e defendia o meu. Atacava o cavalo de D5 e defendia o meu cavalo que estava em A5. Jogou cavalo F4, dama C7, torre B4, A6. E aqui também, aqui o melhor lance para mim não era A6, era B6. Que na realidade livrava a torre de ficar defendendo, a dama de ficar defendendo o cavalo, né? Torre B6 e bispo B2. Mais 6, 7, torre A6. Era o melhor B6, né? Aí vamos continuar, vamos voltar a partida. A6, C5, D5. O que era melhor aqui? Era melhor trocar D por C5, D por C5. Olha, eu abri uma coluna aqui, torre E5,
torre D1, torre por C5, bispo por E4, B5, bispo H7, cheque, rei para H7, dama C2, cheque, rei G8, torre DB D4, cavalo C4, torre D7. Aqui as brancas tinham uma leve vantagem, mas era bem leve, era menos que um. Era praticamente nada. Mas jogou aqui voltando torre de FB1, cavalo C4. O melhor lance, segundo os computadores, não era esse cavalo C4, foi um blunder. Eu tinha achado que o meu lance era tão bom, o melhor lance que ele estava aconselhando era G5. Mas eu não faria esse lance jamais, não. Sinceramente, não gostei. Daí cavalo H5, ele tinha torre F8. De qualquer jeito, você ia trocar alguma coisa, né? Perdeu o cavalo que não ia. Cavalo F6, rei G7, cavalo para H7. Eu sinceramente aqui, eu até achava que a jogada aqui é interessante numas, porque esse jogo tá muito fechado. Esse jogo não é pro bispo. Se você for ver, aqui torre C4, era sacrificar a torre, depois C4 e dama C4. A sugestão do computador era isso e o Gerson fez isso. Ele sacrificou qualidade aí, trocando a torre pelo cavalo. Sinceramente, cara, eu fiquei parado nesse lance, olhando, olhando. Falei, meu, tem alguma coisa aí esquisita. Mano. Fiquei pensando, 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 pensando e mandei bala, capturei a torre. Dama por C4. Tem o B5. Pegou a passando, C, cavalo por B, C por B6. Torre por B6. Torre por B6. Dama por B6. Bispo F1. Agora sim, eu tinha qualidade a mais e tinha um peão a menos. Tava muito equilibrado aqui ainda. Aqui que eu tava começando a ter. Começou a virar o jogo aqui. Porque ele tava com vantagem, começou a ficar. Eu comecei a ficar com vantagem. Vantagem muito pequenininha ainda, era 0,5, um negócio assim. Mas estava vantagem ainda. Tava jogando torre B5, aí eu já queria trocar a dama. Na realidade, sinceramente, eu não queria ir pro final. Que enjoei, olha. Eu perdi N partidas para ele sempre no final. Eu ia no final com ele, perde, cara. Olha, se eu perdi para vários best, partida ao vivo, sempre vai pro final. Fica muito difícil você ganhar deles. Ele quis trocar de outro jeito, ele quis, na realidade, juntar os. E o bispo tá me atacando ainda, né?
Mas aqui, ó, o melhor lance era D5. Daí assim, torre por C4, bispo por C4, C por B5, bispo por A6. Ele ganhava mais peões aqui, ó. Bispo F5, bispo BB7, torre B8. E eu querendo entrar lá no fundo. E essa variante ia ajudar a entrar no fundo. G5 para tirar o cavalo dali, cavalo E2, bispo H3, bispo E4, torre B2. Mas vamos lá. Jogo B3. E eu fui direto no B3. Não foi uma jogada. Não foi uma jogada legal minha. Acabei unindo os peões dele, né? Se você for ver, olha que interessante. As brancas tem um monte de peão, uma ilha de peão, tudo ligado um no outro. Olha as negras. Ó, eu tenho aqui uma ilha de peão, duas, três. Quer dizer, eu tinha qualidade a mais, mas, ó, mas a estrutura de peões dele está muito melhor que a minha. Mas vamos lá. A5, bispo C4. Aqui era o melhor lance era G4. E avançando aqui, e eu tirando o rei F8. Aí vamos voltar a partida, bispo C4, bispo F5. G4, agora ele jogou G4, bispo E6. Cavalo por E6, F por E6. Outra, né? Para ajudar a estrutura de peão minha já estava ruim e eu consegui piorar ela ainda, né? Dobrando os peões. Rei G2, rei F7. Mas eu tenho uma torre contra o bispo. Realmente a estrutura minha está pior. Mas, por exemplo, ele não consegue entrar, atacar meus peões. O meu rei aqui sozinho defende, vai liberar a torre para me atacar. Mas depois eu vou. Mas vamos ver, continuou F3, rei por F3, rei por F3. Eu, na realidade, eu queria trocar o máximo possível de peças. Rei E7. A minha missão, eu brincava, a minha missão era empatar. Ele já tinha acabado, nessa hora, ele já tinha terminado todas as partidas. Daí, ele realmente começou nós dois no mesmo tabuleiro. E4, G5. Porque aqui eu queria impedir que o rei dele entrasse aqui, né? Então esse peão aqui, ele acaba defendendo aqui, né? Restringe um pouco a entrada do rei. E se ele avançasse o peão de H aqui e trocasse, esse peão aqui ia ficar do mesmo jeito, atrapalhando lá. E eu tinha que arrumar um jeito de furar esse monte de peão com a minha torre, né? Mas bora lá, joguei rei E3. Ele largou esse lado, o melhor era E5. Também não ia conseguir entrar do mesmo jeito. Torre F8. Então aqui talvez, mas olha que dureza. Esse bispo estava fechando aqui, o rei fechando aqui, fechando aqui, fechando aqui. Falei, meu, como é que eu vou entrar? Eu tenho uma coluna, mas eu não consigo entrar lá. E eu tinha que arrumar algum jeito de entrar lá. Eu joguei torre F8, o melhor lance era E5. Daí D5, C por D5. Eu não gostei muito. Bispo por D5.
torre F8, rei E2, rei D6. Se você olhasse aqui, né? Meu, eu não tinha nenhum peão em Casa Branca. Quer dizer, o bispo dele não ia conseguir me atacar. Falei, eu vou largar aqui, vou defender o rei, vou jogar meu peão contra os dois peões lá e o rei. E se ele tirar o rei se ele tirar o rei daqui para socorrer os peões, eu entro com a minha torre aqui. Então ia ser essa é uma variante, ó. Mas não ia dar em nada. Voltando ao jogo, ó. Bispo E2. Também tem a possibilidade de E5, ele tá batendo aqui, devia jogar. Joguei rei D6. Eu fui, que o meu. Eu tinha que ir pro outro lado. E5, na hora da dama, né? Bispo C4. Rei D6. Bispo E2. Torre A8. E é difícil aqui, né? Por exemplo, com essa coluna aqui vazia, ele vai ficar entre a cruz e a espada. Porque se ele tirar esse rei, eu consigo fazer tudo que eu queria para ganhar a partida, que é entrar lá atrás das linhas de defesa dele, na C, na 3, na 2 e na 1. Olhando aqui para mim, né, da sexta, sétima e oitava. Isso daqui é ainda uma variante. Uma variante interessante, né? Que vai permitir um ataque, mas vamos lá. Ele jogou E5, eu joguei dama D7. Eu fiquei com medo de ir aqui. Eu fiquei com medo de vir nessa casa aqui, porque falei, meu, ele vai dar cheque aqui. Se esses peões estiverem avançados aqui, eu falei, vou tomar um mate dele aqui no meio. Falei, deixa eu sair daí, né? E ia mesmo. Peguei e saí fora daí, bispo C4, ele jogou. Torre A8. Agora pensei, eu falei, meu, o caminho é aqui. É a coluna A. Bispo D3, A4. Eu falei, ele vai ter que capturar. Capturou, torre A4. Agora que vai começar uma lutinha que vai longe. C4, torre A3, rei D2, torre A2 cheque, bispo C2. Aqui eu já estava com uma vantagem bem razoável. Uma boa alternativa seria essa daqui para ele, para mim, né? Do que eu dobrava os peões dele, mas podia ficar unido que ele podia avançar também, né? E eu pensei nessa jogada, mas não fiz não. Torre A3. O bispo fechou. Torre A1. Falei, vou dar a volta. Bispo E4. Torre G1. D5. Eu não fiz, ele fez, né? Mas ó, a melhor jogada era rei E2. A melhor jogada não era esse peão, era aqui. Que é uma variante interessante que, ó, que podia sair daí. Foi o rei E2, ó. Torre A1. Rei D2. C5. D por C5. Torre A3. Bispo G6. Torre A5. Falei, agora eu faço a festa. Torre por C5. Rei D4. Torre A5. Bispo D3.
torre A4. Isso daí era uma longa variante que eu não ia pensar nunca. D5, C por D5. Na realidade, nesse momento eu queria empatar. Tinha 30 caras, 20 e poucos perderam. Dois tinham empatado. Falei, meu, se empatar tá ótimo. E olha que eu tava com uma vantagem boa. Por isso que eu não desistia nunca. Que a partir do momento que começou a diminuir muitas peças, minha torre cresceu bastante, né? Bispo por D5, mais um bom capivara faz burrada. Torre G3, rei E2, torre H3, peguei o peãozinho, rei F2, torre D3, bispo E4, torre A3, bispo F5, cheque, rei E7, G2, torre A5, E6. Nossa, a hora que ele fez esse lance aí, eu falei, putz, grilo, vai empatar esse jogo, é inacreditável. Eu fiquei pensando, falei, cara, não é possível que eu perder esse jogo. Isso porque eu tava com uma vantagem assim enorme. Assim, torre A6, jogou rei F3, e daí eu resolvi fazer uma loucura. Eu achei que se eu capturasse o bispo, ficasse 2 contra 1, eu ganhava. Por que eu tinha certeza que eu ganhava deles? Porque eu tinha estudado exatamente a mesma posição com ele. Tá na mesma semana, tipo 2 dias antes dessa simultânea, eu tinha estudado. Foi loucura. Eu fiz uma loucura, um blunder bravo mesmo, mas fui lá e eu falei, meu, eu não vou conseguir arrancar isso daí. Vai ser desse jeito. Eu joguei torre por E6. Tinha várias coisas melhores, né? Por exemplo, aqui, ó. Rei F6, rei E4, torre A5, E7. Dava cheque, E5 ganhava, coisa ganhava um peãozinho. Daí ficava bem mais fácil, né? Bispo E2, 7, 4. Mas o que eu pensei? Eu tinha na minha cabeça quais eram os lances e como que eu ia ganhar. Isso daí foi por isso que eu troquei. Eu sabia que era muito melhor ficar com a torre, né? Mas eu sacrifiquei a torre para ficar com o peão a mais que eu achava que eu ganhava. Porque você vai ver que eu vou conseguir capturar esse peão aqui também. Então, ó, bispo por C6, rei por E6, rei E4. Agora vai ser a luta do final, né? Rei F6, rei D4. Aqui talvez o melhor lance para ele era rei F3. Era jogar aqui, ó. Mas o que foi jogado. Jogou rei G6, depois rei E4, H5. G para H5, rei para H5. Aqui, cara, se você não tomar cuidado, empata a partida. Rei F3, rei H4, G2, rei G4, rei H2, rei F3, H3, G4, H2, F2.
E o que ia acontecer se eu avançasse aqui? Empatava a partida, né? E eu tava morrendo de medo de empatar. Apesar que eu já tava feliz, mas daí eu joguei rei G3, joguei G1, H3, H1, G3, rei G1 e G2. Agora ele vai ter que tirar vai ter que tirar o rei e cai. E eu converto. Essa partida foi muito legal. Eu fui o único cara que ganhou dele na, na simultânea. Foi muito legal. Foi o que eu falo assim, o legal de tudo foi que eu tinha estudado isso. Antes com ele a gente estava estudando finais e a mesma posição que ele colocou. Ele até deu risada quando estava jogando e falou: agora vamos ver se você aprendeu a aula. Mas foi legal, foi um final muito interessante, a partida muito legal. Valeu, pessoal, curta o vídeo. Acho que vocês vão gostar dessa partida, interessante. É o que eu falo aqui, aqui o jogador, o simultanista, é lógico que ele é melhor que os outros, mas ele sofre bastante, né? Se você pegar a situação dele, cara, ele jogando, eu via, o cara tava jogando contra 30 caras, sei lá, e dava um lance, meu, até chegar em mim de novo, puta, dava tempo de analisar a partida inteira. Mas mesmo assim, se ia lá e cometia erro, que nem aquela torre por bicho minha ali, foi dose. Mas eu tinha convicção que ia ganhar. Falou, valeu pessoal, muito obrigado, até mais.